Você não é ansiosa. Você é uma mulher que nunca aprendeu a se sentir segura por dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Aposto que não é que bom mais um dia, né? É algo mais ou menos assim. O que eu preciso fazer hoje, ou aquilo que não foi resolvido, ou deixa eu olhar meu WhatsApp, as notificações aqui das redes sociais. Antes mesmo de você abrir os olhos completamente, a sua mente já está lá trabalhando, acelerada, listando tarefas, antecipando todas as situações. E aí o seu dia começa. Você vai para o trabalho, resolve tudo, cuida de todo mundo, entrega, sustenta tudo. E aí, em algum momento do seu dia, no meio disso tudo funcionando, aparece aquela sensação estranha, sabe? Uma inquietação sem nome, uma tensão no peito, uma vozinha que diz que tem algo errado, mesmo quando tudo parece certo. E aí, você pensa. Sou ansiosa. É assim que eu sou, é o meu jeito mesmo. Eu sou assim. Mas e se eu te dissesse que a ansiedade não é um traço da sua personalidade? Que não é um defeito? Que não é o seu jeito de ser? E se eu te dissesse que a ansiedade é uma resposta aprendida e que foi a melhor estratégia que você encontrou para não se machucar? Fica aqui comigo, porque o que eu vou falar aqui vai fazer muito sentido para você, você vai ver. E provavelmente você nunca ouviu isso dessa forma antes. Ansiedade não é quem você é o que você aprendeu a fazer para sobreviver. Pensa comigo. Quando uma criança cresce em um ambiente onde os adultos ao redor dela são imprevisíveis, então às vezes estão presentes, né? Muitas das outras vezes estão distantes, às vezes são exigentes demais. Essa criança, ela aprende uma coisa muito importante para sobreviver. Ela aprende a antecipar. Então, se eu perceber antes o que está por vir, eu já me preparo. Se eu controlar o máximo que eu puder, eu não me decepciono. Se eu ficar alerta sempre, nada me pega de surpresa, né? E aí, essa estratégia, ela foi ótima e funcionou muito bem lá na infância. O problema é que você cresceu e essa estratégia ela ficou, ela continua. Então hoje você é uma mulher adulta, competente, que já se provou e já provou até para os outros que consegue. Mas o sistema nervoso ainda opera como se o perigo fosse ali aparecer a qualquer momento. Então a sua mente ainda faz esse inventário de tudo que pode dar errado. O seu corpo fica em stand-by, esperando que o caos aconteça a qualquer momento. Isso não é ansiedade como doença. É o seu sistema de proteção funcionando da forma que você aprendeu lá atrás, né? Só que fora de hora, muitas vezes. Mas tem uma parte dessa história que é ainda mais silenciosa. E é a que mais te drena. Porque não é sobre o que acontece lá fora. É sobre o que você faz com o que sente por dentro. Existe uma coisa que a ansiedade faz muito bem. Ela evita que você sinta frustração. Parece estranho, né? Mas pensa assim: se você se preocupa com tudo antes de acontecer ali, você imagina todas as possibilidades possíveis, você nunca é surpreendida. Se você controla o máximo possível, a chance de se decepcionar ela diminui muito. Se você não para, não tem tempo de sentir o que está acontecendo com você. Então, a ansiedade é uma armadura. Ela protege você de uma coisa que lá atrás pareceu insuportável sentir e dar conta.
O problema é o preço que você paga por usar essa armadura todos os dias. O seu corpo não relaxa nem no fim de semana, nas férias. O sono não te restaura. A sua mente não desliga nem quando você está tomando banho, nem dormindo, para dizer a verdade. Então, essa sensação de que você sempre está em débito com algo, com alguém, ou com você mesma, ela é constante. E tem mais. Quando você está sempre nesse modo de antecipação e controle, você não consegue estar presente. Não de verdade, porque o seu corpo está ali, né? Mas a sua mente está lá no futuro, longe, longe. Então você está ali com seu filho, mas pensando na reunião de amanhã, tá ali no momento bonito, mas já preocupada com o que vem depois. E você vive antecipando esse futuro para não sentir o presente. E aí, o presente passa, né? Sem você dentro dele. Agora, a pergunta que muda tudo. Se a ansiedade ela é uma resposta aprendida, o que é que você nunca aprendeu? Esse é o ponto que quase ninguém chega e é justamente onde essa virada acontece. Então, o que você nunca aprendeu? Se sentir segura por dentro. Porque segurança interna não é autoconfiança, não é acreditar que vai dar certo e ser muito positiva, né? Viver ali naquela positividade. Não, segurança interna é a sua capacidade de sentir uma emoção difícil. Frustração, medo, decepção, raiva e saber que você não vai desmoronar com ela. É o que te permite parar sem entrar em colapso, descansar sem culpa, receber do outro sem suspeita, confiar sem precisar controlar tudo. E aqui está o ponto. Se você nunca viu isso sendo aí vivido, né, modelado na sua frente, na sua vida, se você cresceu precisando ser forte, se demonstrar fraqueza tinha um custo para você, você nunca aprendeu que sentir é seguro. Então, o seu sistema nervoso, ele aprendeu o oposto. Opa, peraí, se eu sentir, é perigoso. Então, é melhor antecipar, controlar, resolver e evitar. É isso que se chama ansiedade crônica. Percebe como não é um traço de personalidade, é um padrão? E padrão se aprende e também se desaprende. Não do dia para a noite, não com uma técnica de 2 minutos, mas com um processo real que ensina o seu sistema nervoso que você consegue se sustentar por dentro, que você não precisa ter tudo sob controle o tempo todo para ficar bem e que sentir não vai te destruir. Mas como é que eu começo isso na prática? Porque falar é fácil, não é mesmo? O que é que vai mudar quando você para de lutar contra a ansiedade e começa a entender o que ela está tentando te dizer de verdade? O primeiro passo é parar de tratar a ansiedade como inimiga. A maioria das abordagens para a ansiedade tenta eliminá-la. Mas quando você trata a ansiedade como inimiga, você está travando uma guerra com o seu próprio sistema de proteção, né? E essa guerra, ela consome uma energia enorme de você. E o que muda quando você para de olhar para a ansiedade como uma guerra, né? Como uma batalha, e olha para ela com curiosidade? Muitas coisas mudam, porque em vez de você falar para a ansiedade, para de aparecer, eu não aguento mais você, você pode perguntar para ela, do que você está tentando me proteger agora? Claro, isso não vai resolver tudo em um segundo, né? Mas já é o começo de uma relação diferente com você mesma. E é dessa relação que nasce a segurança interna. Não de ter tudo sob controle, mas de saber que você consegue estar com o que você sente sem fugir. Então, recapitulando o que vimos até aqui, você não é ansiosa porque tem um defeito, você é ansiosa porque aprendeu muito cedo que precisava antecipar tudo para não se machucar. E esse aprendizado ele foi
Tão bem-sucedido que virou o seu modo padrão de existir. A ansiedade, ela não é quem você é o que você faz quando não se sente segura por dentro. E a segurança interna, ela não vem de controlar mais, vem de aprender aos poucos que você consegue sentir sem desmoronar. Que a frustração não vai te destruir e que parar não vai te custar tudo que você já construiu. E sabe o que muda quando você começa a construir tudo isso passinho por passinho? Você começa a estar presente de verdade, com seu filho, com seu parceiro, com você mesma, num momento simples, num café da manhã, numa tarde, sem urgência. Você para de viver antecipando o que pode dar errado e começa a habitar o aqui, o agora, o que você já tem. Isso não é pequeno, não, tá? É exatamente o que você estava procurando quando começou a assistir esse vídeo. E antes de finalizar, eu quero te deixar aqui uma coisa concreta. Só uma pergunta para você carregar para o seu dia hoje. Na próxima vez que a ansiedade aparecer, aquela inquietação, tensão, aquele pensamento que não para, em vez de tentar fazê-la ir embora, pergunta: o que eu estou tentando não sentir agora? Só isso. Sem pressão para responder certo, sem precisar resolver, só pergunta. Porque o primeiro passo para construir segurança interna é parar de fugir do que você sente e começar aí a se tornar uma mulher que consegue ficar com você mesma, mesmo quando é desconfortável. E já me conta aqui nos comentários. Essa coisa de usar o controle e a antecipação para se proteger faz sentido para você? Você se reconheceu em algum ponto desse? Porque as histórias que chegam aqui nos comentários me ajudam a entender o que vocês precisam ouvir e guiam aí os próximos conteúdos. Então, deixa aqui, tá? Mesmo que seja só uma palavra. E se esse conteúdo chegou em você de um jeito que fez diferença, compartilha com uma mulher que você conhece que vive nesse modo acelerado e acha que é o jeito dela de ser, porque talvez não seja. E talvez esse vídeo mude alguma coisa para ela também. Te vejo no próximo vídeo e cuide de você.